A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Números e hoje nós vamos meditar no penúltimo capítulo deste livro, o capítulo 35. Glória ao nome do Senhor. E vamos meditar nos capítulos, nos versículos 1º, no versículo 2º e no versículo 3º, onde a palavra do Senhor nos diz: Disse mais o Senhor a Moisés, nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem aos levitas cidades em que habitem. Também dareis aos levitas arrebaldes ao redor delas. Terão eles estas cidades para habitarem. Os arrebaldes delas serão para os seus gados e para a sua fazenda e para todos os seus animais. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, neste capítulo 35 de Números, a gente vê o Senhor tratando com Moisés de 3 pontos ou 3 assuntos diferentes. O primeiro é este que eu citei agora, do versículo 1 até o versículo 8, o Senhor dizendo que era para as tribos que haveriam de receber as heranças, separar algumas cidades para os levitas, para que eles habitassem, e também ali uma porção ao redor das cidades seria também separada para os levitas. E eu vou entrar daqui a pouco com vocês em detalhes a respeito do propósito disso. E a partir do versículo 9 até o versículo 15, e também trata já no texto da parte anterior, da primeira parte do texto, a respeito das cidades refúgio. O que eram as cidades refúgio? Cidades refúgio era como se fossem como o próprio nome diz, um esconderijo. Refúgio é esconderijo. E as cidades refúgio eram esconderijo. Que tipo de esconderijo essa cidade refúgio ela proporcionava? Ora, quando alguém cometia um assassinato, ou seja, quando alguém matava a outra pessoa, quando uma pessoa matava outra por acidente, então essa pessoa poderia se refugiar nesta cidade e ali ela estava protegida, porque pela lei estabelecida pelo Senhor, o vingador daquela pessoa não podia ir naquela cidade para fazer vingança daquele crime. Mas isso só tinha valor, essa lei, ela só protegia aquela pessoa que havia cometido este crime de forma não projetada, não planejada, mas acidentalmente. Então, nós já estamos entrando na última parte do texto, que é os versículos 16 ao versículo 34, que vai falar exatamente dessa legalização desse crime, ou seja, a lei referente ao homicídio, ou seja, aqui nessa parte do texto, o Senhor vai dizer a Moisés que instruísse o povo que quando uma pessoa cometesse um crime dessa natureza, ou seja, de forma involuntária e acidental, essa pessoa poderia ir para a cidade de refúgio, ficaria ali um determinado tempo,
para que então, só então depois pudesse voltar à sua vida normal, na sua cidade de origem. E aqueles que cometiam crime de forma planejada, orquestrada, dolosa, como diz a nossa lei atual, esta pessoa deveria de fato ser morta conforme era já a lei daquela época. Pois bem, vamos voltar então para a primeira parte do texto, que foi a que lemos, aonde o Senhor diz que era para que as tribos de Israel, elas viessem a separar algumas cidades para a tribo de Levi, para que eles pudessem então aí ter lugar para a sua habitação. Mas eu quero chamar a sua atenção para um assunto que está aqui inserido nesse texto e que às vezes a gente ignora, a gente não percebe, a gente não observa. Vejamos, o texto diz que era para eles darem à tribo de Israel, aos levitas, cidades em que habitassem, e também eles iriam dar a eles os arrebaldes, ou seja, porções ao redor das cidades. Qual era o propósito deles receberem essas terras ao redor das cidades? O texto diz que era para que eles pudessem colocar os seus gados, a sua fazenda e os seus animais. Vejamos que hoje é muito escandaloso quando uma pessoa que serve a Deus, que está cuidando das coisas do Senhor, tenham alguma possessão. Mas observe que o texto aqui está dizendo que a tribo de Levi, que seriam consagrados ao serviço da obra do Senhor, que não iriam ter possessões para trabalhar com a terra e então produzir tudo aquilo que eles iriam necessitar para a sua sobrevivência, mas que eles teriam parte da oferta que seria levada para o templo, para a adoração, assim como os sacerdotes. Então, a Bíblia está nos mostrando que, ainda que eles viveriam das ofertas que eles iriam receber por serem dedicados e servirem ao Senhor, eles necessitariam de ter cidades e também porções ao redor da cidade para que eles colocassem ali aquilo que o Senhor iria lhes dar. Qual que é a ideia do texto? A ideia do texto é que, assim como as demais tribos de Israel seriam enriquecidas trabalhando com a terra, que era uma terra boa, conforme a Bíblia nos diz, e eles iriam ficar de forma abençoada pelo Senhor. O Senhor estava dizendo aqui através do texto que também os levitas, que estariam sendo como servos exclusivos de Deus, à medida que o povo fosse abençoado, que as tribos de Israel fossem abençoadas, eles também seriam abençoados. É interessante que muitos, na atualidade, observam que só é fiel um servo de Deus que serve ao Senhor se toda as pessoas que são conduzidas e abençoadas pelo trabalho daquela pessoa que se dedica à obra do Senhor for abençoada, mas se ela for pobre, se ela for uma pessoa sempre necessitada. E não é esta a ideia que o texto nos traz, pois aqui a Bíblia está dizendo que aquelas cidades seriam para que eles habitassem, os seus arrebaldes ou as porções ao redor da cidade seriam para os seus gados, para a sua fazenda e para os seus animais. Que nós possamos, à luz da Bíblia Sagrada, compreender que a bênção de Deus, ela é para todos. Que o serviço à obra de Deus, a dedicação à obra de Deus,
quando ela é sincera, quando ela é verdadeira, quando ela é de acordo com o chamado e a convocação do Senhor, ela produzirá na vida daqueles que se dedicam uma recompensa da parte de Deus e, com certeza, está incluída nesta bênção uma bênção material, conforme nós vemos nesse texto e também no texto aonde Jesus fala com os seus discípulos de suas recompensas. Deus lhe abençoe, Deus lhe dê graça. E caso você pense como estes que eu citei, que o Senhor venha abrir a sua mente para que você seja uma pessoa que ore e abençoe e lance palavras de bênção sobre a vida daqueles que você conhece, que serve e dedica-se ao serviço da obra do Senhor. Deus te abençoe, que nós estejamos juntos na nossa próxima reflexão bíblica. Eu espero você.